Boa noite, meus amados irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero vos saudar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite quero compartilhar com os irmãos uma passagem na Bíblia Sagrada, aqui no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo 19. Que diz assim, o versículo 19: Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, essa passagem é uma passagem muito gloriosa. E eu quero começar com um tema bem interessante e com duas perguntas. Aonde será mais seguro para nós guardar o nosso tesouro? E que tesouro nós temos que adquirir para guardar nesse lugar tão seguro, aonde nem o ladrão, nem a ferrugem e nem a traça destrói, e o ladrão não rouba? Aonde nós deveremos guardar esse tesouro? E que tesouro é este que nós temos que guardar lá? Então a pergunta é: aonde nós devemos guardar esse tesouro? E que tesouro é esse que nós devemos ajuntar neste lugar? Antes de tudo, de nós começar, eu quero me apresentar. Eu sou o evangelista Onildo, aqui da cidade de Frei Martinho, e que essa palavra ela fique no seu coração e faça efeito. Bem, meus queridos irmãos, Jesus ele foi muito enfático quando ele falou do tesouro, que nós não devemos ajuntar o tesouro, esse tesouro aqui na terra. Porque os homens nos dias atuais, eles têm abraçado muito as coisas materiais, têm se empolgado muito para as coisas terrenas. E claro que nós não podemos deixar de ter uma casa, ou um carro, ou uma moto, ou uma propriedade. Não era isso que Jesus estava dizendo para que nós não tivéssemos. A Bíblia fala que nós não devemos ajuntar o tesouro na terra, se apegar às coisas terrenas, às coisas que são aqui da terra, que são materiais. E o sentido que Jesus estava falando era aquele sentido de nós ser tão materialista e tão apegado às coisas terrenas, que nós, se não tivermos cuidado, e muito nesses finais de tempos que nós estamos vivendo, eles têm tido o dinheiro como o seu Deus, os bens materiais como o seu Deus. E era isso que Jesus ele estava instruindo seus discípulos a não se abraçar tanto às coisas terrenas, mas lembrar das coisas celestiais e procurar juntar tesouro lá no céu. Porque aqui eu posso ter uma casa boa, uma propriedade, uma mansão, ter muito dinheiro, mas o ladrão pode roubar. A ferrugem ela pode destruir. A traça ela corrói também as coisas materiais. Nós sabemos disso como seres humanos que nós somos. Mas existe um tesouro que ninguém, que nada pode destruir. E esse tesouro ele é ajuntado nos céus. Mas como é que eu devo ajuntar esse tesouro nos céus? O que é que eu tenho que fazer para ter esse tesouro lá nos céus? E é muito fácil, meu irmão. É muito fácil, porque Jesus disse que nós precisamos de fazer o bem a quem necessita. E nós podemos dizer que um dos maiores tesouros que o ser humano tem e que ele precisa é amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus também, capítulo 22, e o versículo 35, começando 34 aqui: E os fariseus, ouvindo que ele fizera a emudecer os saduceus, reuniram-os no mesmo lugar
E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu coração e com todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E este é o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, ele é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse que sobre esse mandamento depende toda a lei e os profetas: amor ao próximo. Esse é um dos maiores baús de tesouro que o ser humano pode ter aqui na terra. É amar o seu próximo. Como assim? Como é que eu quero juntar esse tesouro? Faça o bem a quem você pode fazer. Ajude ao necessitado, a quem precisa da sua ajuda. Aquele que está perto de você. Porque não adianta você ter tanto tesouro, ter tanto dinheiro aqui na terra, tanta riqueza, e ver o necessitado e você não ajudar. E a Bíblia diz claramente que aquele que pode fazer o bem não faz, ele peca. A Bíblia diz que existia um homem, que ele descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi saqueado ali pelos salteadores, por ladrões. Ele diz que vinha descendo de Jerusalém um sacerdote e passou de longe, né? Depois de um levita e também passou de longe. Não ajudou aquele homem que estava caído. Mas disse que um bom samaritano, um homem do coração bom, ele passou ali e ele ajudou aquele homem que estava caído ali. Aquele samaritano ajudou a ele. Levou a um hospital, uma estalagem lá, e pagou todas as suas despesas dos cuidados que foram feitos por ele ali, tratado suas feridas com medicamento e cuidou daquele homem. E Jesus perguntou para aqueles fariseus, porque eles perguntaram qual era o próximo que eles deveriam amar, quem era o próximo deles. E Jesus disse essa parábola, e depois que Jesus contou essa passagem que aconteceu, Jesus disse: qual deles seria o próximo? E eles disseram: com certeza foi o que ajudou aquele homem que estava caído e ferido. E Jesus disse: vocês vão e façam o mesmo. Então, esse tesouro, irmão, é um tesouro que ninguém pode tirar de você, porque ele não é ajuntado na terra. Quando você faz o bem a quem necessita, quando você ajuda a quem precisa, independente de quem seja, que seja cristão, que não seja cristão, de qualquer religião que seja, ou qualquer ser humano que seja na terra, que precisar de você, e você ajudar, esse tesouro está sendo guardado lá nos céus. E lá o ladrão não vai buscar. Lá a ferrugem não vai corroer ela, nem a traça vai destruir, não. Porque está num lugar seguro. Aleluia! Faça o bem enquanto você pode e a quem você vê que precisa. E esse tesouro Jesus vai guardando lá, no baú da eternidade, nos cofres celestiais, para quando você chegar lá, aleluias, glória a Jesus, ser lhe apresentado aquele tesouro que você conquistou aqui na terra. Não adianta ter tanta vaidade, tanta coisa aqui na terra, tanta riqueza, ser tão rico, ser milionário aqui na terra, ter mansões e mansões, e ser um miserável nos céus, ser pobre, aleluia, não ter nada lá nos céus. E tem muitos que aqui ainda tem as coisas terrenas, e ainda tem inveja dos que nem têm, não vou nem dizer dos que têm. Que tem aqueles também que tira as vestes, com aquele linguajar popular que nós chamamos nordestino, tira as vestes do seu trabalhador, do seu próximo, porque ele quer juntar tesouro aqui na terra, ele quer ser cheio de riqueza terrena, e para isso tem que atropelar os outros, tem que passar por cima dos outros. Rico aqui na terra, muito dinheiro, pobre nos céus, miserável. Jesus disse: tu és cego, pobre e nu. E eu te aconselho que compra de mim, aleluia, ouro, tesouro nos céus, vestes boas para te vestir, colírio para ungir os teus olhos,
porque és um desgraçado, pobre, cego e nu, porque não adiantou ter tanto aqui na terra, mas não ter nada lá nos céus. Ele fazer tanto aqui terrenamente, aqui nesse planeta, mas na eternidade, diante de Deus, não ter um tesouro lá, guardado, aleluia, lá no céu, não adianta. Meu irmão, vamos fazer o bem. Às vezes você pode fazer o bem, até com uma palavra: Jesus te ama, Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, que posso te ajudar, eu estou pronto, aleluias. Até com uma palavra você pode fazer o bem. E tem outras formas que você pode também. Façamos o bem, ajuntemos tesouro nos céus, para que um dia, na eternidade, nós receba de Deus com juro e com correção humanitária, que é a vida com Cristo. Aleluia, façamos o bem aqui na terra, e o nome de Jesus seja glorificado nos céus. E quando você chegar lá, aleluia, o tesouro lá é grande para nós, porque são ruas de ouros e de cristal, rios de água cristalina, aleluia, glória a Jesus, coisas tremendas lá nos céus tem para nós. Que Deus vos abençoe com esta palavra em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é grande e Ele é poderoso. Glória a Jesus. Deus abençoe.